Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jaciel Oliveira, tá? Da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro de Biociências, Departamento de Anatomia. E aí, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre histologia da cabeça aplicada à antropologia forense. Mas antes de começar, eu gostaria de dizer que eu sou extremamente grato pelo convite, né? O professor Henrique Barros, dizer que o Cobra Cap é um congresso que eu tenho muito carinho por ele, né? Essa é a terceira edição e tenho muito orgulho de dizer que a primeira edição começou justamente na UFPE. Então, eu espero que esse congresso ele cresça cada vez mais. É um evento que está muito bem programado, muito bem organizado e que ele possa acontecer ainda por muitos e muitos anos, tá? Então, eu vou começar a falar um pouco e fico à disposição para que no final da palestra, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês possam entrar em contato comigo, tá? Então, como eu falei, a gente vai conversar sobre histologia da cabeça aplicada à antropologia forense, tá? Mas antes, deixa eu apresentar aqui a universidade do qual eu faço parte, né? Como eu falei, Centro de Biociências, que é essa foto daqui. Aqui está uma foto aérea do nosso campus. E aqui no Centro de Biociências a gente tem um departamento de anatomia, da qual eu faço parte. Além disso, também estou fazendo parte de um laboratório, que é o Laboratório de Antropologia e Histologia Forense, coordenado pela professora Renata Campina, também lá do Departamento de Anatomia. Então, um laboratório recém-criado, mas que dá muito orgulho em saber que ele também está crescendo a cada dia, tá? Então, começando, a gente tem dois termos importantes que a gente precisa destacar antes de dar prosseguimento à nossa conversa. O primeiro é justamente a antropologia e o segundo é justamente o forense, né? Que os dois vão constituir a antropologia forense. Então, a antropologia é a ciência que estuda os seres humanos em muitas variáveis, como social, cultural, criminal, nutricional, origem geográfica, organizacional, entre outras. Então, é um termo que deriva do grego anthropos, homem, e logos, razão, estudo. Então, basicamente, é estudo do homem, né? Enquanto que forense, é um termo que é relativo a fórum, à justiça, né? Então, é justamente colocar a antropologia em favor, né, à justiça em relação a questões forenses, tá? Então, a antropologia forense é a área de conhecimento que aplica conhecimentos técnicos científicos utilizados na antropologia física, antropologia biológica, para coleta e análise de evidências legais que servem ao esclarecimento de fatos de interesse à justiça, podendo se aplicar a crimes ou então a atos civis. E, nesse sentido, é importante a gente saber diferenciar o que é identidade e o que é identificação, tanto de indivíduo vivo quanto de indivíduo morto. E aí, a antropologia forense, ela faz parte de um grande rol de ciências que a gente chama de ciências forenses, né? Dentro aqui a gente tem diversas áreas do conhecimento, tá? Então, o que seria identidade? Identidade é um conjunto de caracteres físicos, funcionais, psíquicos, que individualizam uma pessoa fazendo-a distinta das demais. Então, por exemplo, a gente tem as impressões digitais, o DNA, dentre outras, que vai ser único, né? O princípio da unicidade para cada indivíduo. Enquanto que identificação, apesar de serem termos que a gente se confunde muito, são muito próximos, mas são coisas diferentes. Então, identificação é o processo pelo qual se determina a identidade de uma pessoa. Identifica pessoas vivas, cadáveres recentes, recém-mortos, né, com corpos ainda íntegros, como também esqueletos, né, ossadas, seus restos mortais. E aí a gente tem métodos primários de identificação, que se vai justamente pelas impressões digitais, pelo DNA e também pela análise comparativa dos arcos dentários, né? E também temos métodos secundários de identificação, que aí a gente tem dados médicos, tem as roupas de indivíduos, características particulares, dentre outros, tá? E aí, passando um pouquinho pela história, a gente observa que a humanidade vivenciou várias formas de identificação ao longo do tempo. Então, aquelas tribos, né,
eles se utilizavam de pinturas, de adereços e tudo mais para poder identificar os seus membros coletores, participantes daquela organização. E a gente viu também que esse processo de identificação, ela perpassou também há muito tempo, desde a antiguidade, por questões criminais. Então, por exemplo, no Código de Hammurabi, né, lá da Mesopotâmia, os povos babilônicos, era aquele código que determinava um conjunto de regras e condutas da sociedade daquela época. Então, para criminosos, por exemplo, para identificá-los, se fazia amputação de orelhas, dedos, das mãos, do nariz e da cegueira, e aí, dependendo do tipo de crime e da gravidade do crime, a gente tinha uma forma de identificação diferente. Também isso acontecia na França Antiga, onde criminosos, né, e também prostitutas eram marcados a ferro quente, um símbolo da flor de lis, e aqui no Brasil não foi diferente, sobretudo aqui no período da escravidão, onde para escravos também se identificava com marcas de ferro quente, né, ferro em brasa. E aí, como é, então, se identificava os cadáveres antes? Pelo reconhecimento por pessoas conhecidas, através de cicatrizes, mutilações, sinais epidérmicos característicos, né? Através de tatuagens, assim como através de joias, objetos pessoais e roupas que aquele cadáver, aquele corpo possuía. Porém, isso trazia muitos reconhecimentos errôneos, né? Então, ocorria muito erro na identificação desses cadáveres antigamente. Então, diante disso, a identificação, através do uso de técnicas médicos legais e meios propícios para se chegar à identidade de pessoas vivas ou mortas, realizado por profissionais especializados, como os peritos criminalísticos, médicos legistas, odontólogos legais, antropólogos forenses, entre outros, veio para corrigir, né, esses erros que aconteciam antes na identificação dos corpos. E aí, lembrando, né, esse criminalista aqui francês, né, que ele afirmou que o cadáver é a testemunha mais importante de um homicídio. Nesse sentido, né, a perícia que vai ser realizada naquele corpo, naquele local do crime, deve ser uma perícia muito eficiente e treinada para colher e analisar o máximo de vestígios deixados naquela cena. E, como eu disse, o cadáver ele acaba trazendo muitas informações essas que são importantes porque são sobre a sua própria identificação e também informações que podem trazer, inclusive, a causa da morte, né? A causa mortis. Bem, nós sabemos que após a morte existem processos que acontecem, processos pós-morte, que são divididos em dois grandes grupos: transformações conservativas e as transformações destrutivas. As transformações conservativas a gente tem principalmente a mumificação e a saponificação, enquanto que nas destrutivas nós temos fases, né, que é aquela fase de decomposição. Então vai desde fase de coloração cromática, fase gasosa, fase colicativa ou de liquefação, onde a gente já tem a destruição do tecido propriamente dito, com a presença de lavas, por exemplo, até a fase de esqueletização, né, que é quando vai restar apenas o esqueleto. E aí, na fase de mumificação e saponificação, pode ajudar, né, na identificação do indivíduo, porque muitas vezes preserva cor da pele, marcas na pele, tatuagens, etc. Já nos processos destrutivos, como eu falei, existem 4 fases. Na fase tanto cromática como de coloração, pode também ser relativamente fácil identificar aquele corpo, uma vez que nessas fases também pode estar preservado a coloração da pele, sinais, cicatrizes, tatuagens e entre outras características. Já na fase de liquefação ou fase de esqueletização, já fica bastante difícil, né? Porque aí a gente já vai ter tecidos moles bastante destruídos, não tem mais como a gente perceber diversas características, né?
Então, aqui está um exemplo, né, de um corpo íntegro, recém-morto, podemos assim dizer, né, e a gente consegue observar na superfície do corpo marcas, tatuagens, dentre outros sinais, né, como, por exemplo, cor da pele, cicatrizes, dá para colher as impressões digitais, então fica relativamente fácil identificar um corpo quando está nessa fase cromática de coloração, ou então na fase gasosa ou efisematosa, tá? E aí, nessa fase, a gente consegue captar, consegue coletar diversas características, como eu falei, né, do corpo íntegro, desde sexo, idade, estatura, etnia, peso, estado nutricional, aspecto dos cabelos, da barba, as impressões digitais, vestígios de doença, estigmas profissionais, tatuagens, sinais particulares, mutilações, estado da dentição, cor da íris, dentre outras. O problema é quando chega para a identificação apenas o esqueleto ou parte do esqueleto, né? Então, muitas vezes chega no Instituto Médico Legal, não no órgão competente para a identificação, apenas um crânio ou parte de membros, enfim. Então, aí é onde reside a maior dificuldade para fazer a identificação desses restos mortais. E é onde entra justamente, né, dentro da antropologia forense, a osteologia forense, para poder ajudar nesse processo de identificação através de características próprias que os ossos trazem sobre o indivíduo, né? E nesse sentido, também é importante a odontologia legal, porque os arcos dentários, como eu falei anteriormente, fazem parte dos processos primários de identificação. Então, através de características próprias dos dentes, também pode-se chegar à identidade de um indivíduo. Então, a gente, além de falar de muitos aspectos osteológicos, né, da osteologia, eu também, vez ou outra, vou citar um pouco sobre os aspectos dentários. Então, quando a gente se encontra uma ossada, ou recebemos uma ossada, a realidade é, justamente, ossadas incompletas, ou ossadas carbonizadas, ou então ossadas misturadas com ossos não humanos e também ossadas destruídas. Então, se esse é o material que nos chega, a gente tem que se empenhar ao máximo, trabalhar ao máximo para, com esse material que nos foi disponibilizado, a gente tentar identificar aqueles restos humanos, ou então, pelo menos, né, dar o máximo de evidências possíveis para poder ajudar nesse processo de identificação. Então, é muito comum a presença, né, de ossadas incompletas, às vezes só crânio e parte de uma pelve óssea ou de ossos dos membros, né? Ossada carbonizada, dependendo do grau de carbonização, ainda pode-se tirar muitas informações, né? É fundamental que também se estabeleça logo se aqueles ossos encontrados são da espécie humana ou de outras espécies, e também através do que resta de ossadas destruídas tentar identificar as suas características, né? Lembrando que precisa-se saber identificar quando aquela ossada destruída, por exemplo, foi resultante, né, de uma prática ante-mortem, perimortem ou pós-mortem, ou então se aquela ossada ela já passou por um processo tafonômico, né, que é justamente aqueles processos que ocorrem após a morte e destruição do esqueleto, né. Então ocorre desgaste, muitas vezes cupins atacam o osso, destroem aquele osso, então tudo isso a gente chama de processo tafonômico, tá? Então, quando a gente encontra um material, a gente precisa fazer algumas perguntas básicas. Então, a primeira coisa é, isso é realmente osso? Se é osso, são ossos humanos? Quanto tempo tem essa ossada? Quantos indivíduos estão presentes? Daqui muitas vezes pode ser uma pergunta que alguns consideram meio boba, mas às vezes vem dois números direitos, às vezes vem duas tíbias esquerdas, e aí, né, sabendo, conhecendo a anatomia, conseguindo
identificar a antimeria daquele osso, a gente consegue dizer se aquela ossada que chegou é apenas de uma pessoa ou se são de duas pessoas, né? Também, quais são os ossos presentes, qual a ancestralidade, né? Ou afinidade geográfica, qual é o sexo daquela ossada, qual é a idade, qual é a estatura, há características individualizantes e através daquela ossada dá para saber ou estimar a causa-morte. De todas essas perguntas, eu quero destacar justamente essas 4 aqui, que são as 4 perguntas que vão dar o perfil biológico do indivíduo, que a gente vai discutir daqui a pouco, tá? Somada a essas 4 perguntas, sexo, idade, estatura e ancestralidade, alguns autores incluem também, para definir o perfil biológico, a espécie, né? Se são ossadas de humanos ou então ossadas não humanas, tá? Então, de posse da ossada, a primeira coisa que você vai fazer é justamente montá-la em posição anatômica, numa mesa para estudo ósseo, uma mesa antropológica, identificar quais são os ossos presentes, quais são os ossos ausentes, e também os pontos de lesões, né, naquele osso, os pontos de fratura, de quebra. Então, é bastante importante, é uma fase imprescindível no estudo antropológico do esqueleto, essa questão da organização, tá? Então, é uma mesa normal, simples, geralmente com 1,70 m de comprimento, e aí você tenta organizar todos os ossos encontrados, né, na sequência correta, em posição anatômica, identificando, né, os antímeros direito e esquerdo. E aí, esse esqueleto, através desse esqueleto, dessa ossada encontrada, a gente consegue estimar, né, o perfil biológico, na maioria das vezes, consegue ter um laudo conclusivo, senão vai ser um laudo inconclusivo, mas também perceber características individualizantes. Então, o perfil biológico é justamente aquele conjunto de caracteres genéricos que vai dar o sexo, a idade, a ancestralidade e estatura do indivíduo, enquanto que as características individualizantes é aquilo que é único de cada indivíduo, né? Que, como por exemplo, uma fratura, o padrão de seios paranasais, dentre outras possibilidades, tá? Então, dentro de perfil biológico, como eu falei, é um conjunto de fatores genéricos de identidade que vai estimar a identidade biológica do indivíduo, né? Que é formado justamente pela diagnose sexual, pela idade na época da morte, pela estatura do indivíduo e também pela ancestralidade. Esse termo ancestralidade, assim como etnia, assim como raça, está cada vez mais em desuso, né? Uma vez que já ocorreu grande mistura, né? Dos diversos povos, então a gente não tem mais, podemos assim dizer, entre aspas, uma raça pura. Então a tendência é que se utilize mais o termo fenótipo cor da pele, tá? E aí, nesse sentido, a cabeça óssea, assim como a pelve óssea, são os 2 segmentos do corpo que mais trazem informações para a gente a respeito de sexo, a respeito de ancestralidade, a respeito de idade, dentre outras possibilidades, tá? Então, são os 2 segmentos ósseos, assim, que trazem muitas informações importantíssimas de interesse antropológico, né, para a área forense, tá? Então, quando a gente vai fazer um exame antropológico do crânio, existem 2 metodologias. A metodologia morfológica, ou qualitativa, né, através da antropologia, onde a gente vai fazer descrições dos acidentes anatômicos, para poder se estimar o sexo, por exemplo, e a metodologia métrica, ou quantitativa, né, através da antropometria. E aí, para o crânio especificamente, a gente tem a craniometria, né, onde através de várias medidas, índices, regressões, fórmulas, entre outras, a gente vai tentar chegar a um diagnóstico, né, de sexo, de ancestralidade, de idade, o mais digno possível, tá? Então, fica evidente, né, que é importantíssimo se conhecer toda a anatomia do esqueleto da cabeça, em todos os sentidos. Então, conhecer todos os ossos que compõem o víscero-crânio, o neurocrânio, os seus acidentes anatômicos, conhecê-los de forma
articulada, como também de forma desarticulada, saber formatos, relações anatômicas. Então, tanto na norma frontal, como também na norma lateral, conhecer bem as suturas, né, o formato, as classificações, assim como também conhecer os arcos dentários, um pouco de oclusão. Na norma posterior, a mesma coisa. Então, existem alguns acidentes anatômicos, como protuberância occipital externa, que vai ser bem importante para alguns diagnósticos. Outro acidente importante, justamente o processo mastóide aqui do osso temporal. Na norma inferior, e aqui na norma inferior também vou apontar um processo, né, uma estrutura, um acidente que é bem importante, que é justamente o côndilo occipital, visão interna do crânio, assim como eu falei, né, os ossos desarticulados. Então, é imprescindível, porque muitas vezes também vai chegar para você apenas partes do crânio ou vários fragmentos. Então, alguém, por exemplo, levou um tiro na cabeça, muitas vezes esses órgãos se fragmentam, alguém teve uma pancada, uma lesão, né, na cabeça com fratura. Então, chegam muitos fragmentos ósseos. Então, é importante também que você consiga reconhecer esses ossos quando eles estão desarticulados, né? E ter conhecimento suficiente da anatomia para montá-los numa etapa posterior, conforme a gente vai mostrar um pouco. Outra coisa que é também bastante importante é ter um conhecimento, né, da anatomia através, né, de um aspecto imaginológico, radiográfico. Tanto aqui numa radiografia PA, posterior anterior, como também numa radiografia de perfil. Então, é importante se conhecer bem esses acidentes anatômicos, tá? Dentro da osteologia, da anatomia dos ossos da cabeça, falando especificamente da craniologia, outro aspecto bastante importante são justamente os pontos craniométricos ou pontos cefalométricos, né, que nada mais são do que pontos anatômicos, a maioria naturais, né, que são próprios acidentes anatômicos presentes na cabeça óssea, como artificiais, que são aqueles pontos criados pelo homem, que podem ser ímpares, né, localizados no plano de secção sagital mediano, ou pares, né, de um lado e de outro, e que vão servir como pontos de referência justamente para realizar boa parte, né, dos procedimentos em craniometria, tá? Então, o conhecimento dos pontos craniométricos é fundamental para quem vai estudar antropologia forense, especificamente na área de cabeça, tá? Então, falando um pouquinho de estimativa do sexo pelos ossos da cabeça, a gente tem algumas metodologias, como, por exemplo, a descrição de acidentes anatômicos, métodos quantitativos do crânio, dos ossos do crânio e da face, assim como aspecto morfológico dos dentes. Eu vou chamar uma atenção porque existem muitas metodologias, então eu vou falar de forma mais geral, de forma mais generalizada, só citando algumas para poder a gente conhecer rapidamente, tá? Falando da descrição pelos ossos do crânio da face, a gente vai ter características que são muito peculiares, tanto ao crânio masculino, como também ao crânio feminino. De maneira geral, a gente observa que as características ósseas do crânio masculino, né, os acidentes anatômicos, são muito mais robustos, enquanto que no crânio feminino, as características são muito mais delicadas, muito mais suaves. E outra coisa que é importante falar é que eu nunca vou falar que um crânio é masculino ou feminino apenas por uma característica, apenas por uma descrição. Eu preciso pegar o máximo de pontos possíveis, o máximo de características possíveis, de caracteres, de combinação de caracteres, para poder, né, estimar o sexo daquele indivíduo, por exemplo. Então, ó, isso aqui é uma tabelinha bem interessante, né, onde mostra alguns caracteres, alguns parâmetros, e aqui é uma coluna dizendo como é no sexo masculino e como é no sexo feminino. Então, por exemplo, se a gente for comparar a glabela, né,
tanto no sexo masculino como aqui no sexo feminino, a gente consegue perceber diferenças anatômicas significantes. Então, a glabela aqui no homem costuma ser bastante proeminente, enquanto que na mulher ela costuma ser bastante discreta, bem mais suave. Outro acidente anatômico, justamente o processo mastóide e o processo estiloide. Então, o processo mastóide aqui no homem, ele costuma ser maior, mais proeminente, enquanto que na mulher esse processo mastóide ele costuma ser menor, né, mais discreto. Enquanto que no homem, né, o crânio ele se apoia bilateralmente aqui no processo mastóide, justamente por ele ser maior. Na mulher não, ele não se apoia nesse processo mastóide, então o crânio ele fica mais instável, quando colocado sobre uma superfície reta, né? Então, mais uma diferença entre o masculino e o feminino. Outra aqui, em relação ao formato geral da mandíbula. Então, no homem, a mandíbula costuma ser maior, mais robusta, né? Mais retangular, mais arqueada, enquanto que na mulher, a mandíbula costuma ser menor, mais discreta, de formato mais triangular, arredondado e também mais achatada. Percebe, né? Uma mandíbula feminina mais arredondada e uma mandíbula masculina mais quadrangular, tá? Outro exemplo é justamente aqui, ó, esse contorno, né? Visto aqui de perfil, que a gente chama de contorno frontal. Enquanto que no homem é inclinado para trás, costuma ser mais inclinado para trás, na mulher esse contorno costuma ser mais reto, né? Mais vertical. Então, outra diferença que costuma aparecer. Mais uma outra é justamente em relação ao formato das margens orbitárias, né, do rebordo orbitário. Então, o masculino ele costuma ter a margem da órbita mais quadrangular, enquanto que a feminino costuma ter mais arredondado. E aqui a gente tem imagem, né, em diversas normas, né, frontal, lateral e aqui uma norma posterior, de crânio, de um crânio tanto masculino como crânio feminino. Então, observem, né, algumas das diferenças que eu comentei com vocês. Então, aqui está a glabela no masculino, que é bem mais pronunciado, quando comparado com o feminino, que é bem mais discreto. Aqui o processo mastóide, mais pronunciado no homem, menos pronunciado aqui na mulher, né? Aqui a gente observa a protuberância occipital externa, que também no homem costuma ser maior, na mulher costuma ser mais discreto. As linhas nucais no homem, essa face externa aqui, para inserção muscular no homem, costuma ser mais rugosa, enquanto que na mulher costuma ser mais lisa. E aqui eu chamo a atenção também para um outro fator importante, né? Que também precisa levar em consideração o ambiente em que aquela mulher ela vivia. Então, por exemplo, se a gente for para o interior do Nordeste, onde muitas mulheres carregam água na cabeça, feixe de lenha na cabeça, né? E aí isso costuma fazer com que a musculatura dessa região trabalhe mais e dessa forma acentua mais essas linhas aqui na região occipital, né? Se aproximando mais de um aspecto masculino. Então é importante, né, também procurar saber ou tentar entender como era a vida daquela mulher, daquele suspeito. Já nos métodos quantitativos do crânio e da face, como eu falei, a gente vai ter medidas, ângulos e índices, né, que faz parte da craniometria. Então, eu trouxe algumas metodologias só para a gente ter um conhecimento. Então, uma é justamente o índice condílico, né, que ele vê a relação tanto do comprimento do côndilo occipital como da largura, e aí existem medidas, resultados de referência para poder nos nortear. Então, por exemplo, se o resultado aqui dessa fórmula for abaixo de 50, a tendência é um sexo masculino. Se for acima de 55, a tendência é que seja um osso do sexo feminino. E quando fica entre 50 e 55, então é duvidoso, a gente não pode afirmar, né? Então, o côndilo, por exemplo, masculino, ele é mais alongado, tem um formato de sola de sapato, enquanto que o côndilo feminino costuma ter um formato mais riniforme, né, o formato do rim. Outro índice que é citado na literatura
é justamente o índice dos diâmetros do forame magno, né? Então, vê tanto o comprimento do forame quanto a largura do forame. E aí também existe uma fórmula, também existem valores de referência para poder nos ajudar a dizer qual seria o sexo provável daquele crânio, né? Porém, isso daqui é um índice que tem um índice de acerto muito baixo. Então, ainda por cima, tem isso, né? Alguns dos índices, algumas das metodologias têm um índice de acerto mais alto, é mais confiável, enquanto que outros não é tão confiável. Então, é interessante fazer uma pesquisa minuciosa para poder se aplicar as metodologias mais fortes, podemos assim dizer, tá? Uma outra metodologia é justamente esse método que reúne algumas medidas, mais de uma medida, como, por exemplo, a distância entre o forame palatino maior de um lado e do outro, a distância que vai da fossa incisiva até a espinha nasal posterior, a distância que vai de uma sutura frontosigmomática de um lado à outra, e a distância que vai do ponto lambda ao ponto bregma, né, que são dois pontos craniométricos. E aí também existem resultados, referências para cada uma dessas distâncias, tá? E aí, com esses resultados, existem muitas outras fórmulas, como de regressão, por exemplo. Aqui eu tenho mais outras duas metodologias para apresentar rapidamente. Então, aqui o método de Gilles e Elliott, de 1963, né, onde ele conseguiu implementar uma fórmula. A metodologia de Galvão, que ele fez 11 medidas desde o centro do meato acústico externo, tá aqui, a diversos outros pontos do crânio. E aí a somatória, o resultado da somatória dessas distâncias, também vai dar uma estimativa se é do sexo masculino ou do sexo feminino. A mandíbula também é um osso que traz muitas informações sobre o sexo. Então, relacionado à mandíbula, a gente pode usar diversos acidentes anatômicos, né, como a altura do ramo da mandíbula, a largura, a distância de um ângulo da mandíbula ao outro. Também a gente vai ver mais na frente que tem distância de um côndilo da mandíbula ao outro, o comprimento total da mandíbula. Então, também isso é colocado em fórmula e aí, né, dependendo do resultado, a gente vai ter uma aproximação de uma mandíbula do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, aqui a gente tem algumas outras medidas de mandíbula, né? Então, a mandíbula, a largura condilar externa, bicondiliana, a gente tem a distância de um processo coronoide externo ao outro, profundidade da mandíbula, dentre outras medidas que é importante para poder se ter essa estimativa. Tá? Uma outra metodologia é justamente a mensuração do ângulo da mandíbula. Então, no sexo masculino, costuma, né, ter um ângulo um pouco mais fechado, então mandíbula masculina. O sexo feminino costuma ter um ângulo um pouco mais aberto, né? Mas também aí tem um índice de acerto que varia. E aqui eu tenho uma tabela de medidas de Ramírez que coloca diversos parâmetros do crânio, né? E aí as suas medidas referências para o sexo masculino, para o sexo feminino e aquelas medidas que deixam na dúvida, né? Aquele resultado duvidoso, não sabe nem se é masculino ou se é feminino. Então, isso aqui também se encontra, né, em artigos, em livros de odontologia legal, medicina legal. São tabelas interessantes, né, para poder fazer a consulta que ajuda a nortear na hora de dar um diagnóstico, tá? Já na estimativa da idade, pelos ossos da cabeça, a gente tinha estimativa pela sinostose das suturas do neurocrânio, aspecto morfológico da mandíbula e maxila, também pelo ângulo da mandíbula, mineralização da coroa e da raiz dos dentes e cronologia da erupção dos dentes, né? E é notável, é muito fácil de perceber as modificações que ocorrem com o crânio ao longo do desenvolvimento, né, e do envelhecimento do indivíduo. Embora seja muito difícil a gente estimar uma idade com uma certa precisão, é relativamente fácil pelo crânio dizer se era um crânio que estava numa fase infantil, numa fase adulta ou já numa fase senil devido às modificações que existem. Então, numa fase infantil, fica bastante fácil
justamente a presença, né, das suturas, das fontanelas, né, com bastante tecido fibroso interposto aqui entre as margens ósseas. No crânio adulto também fica fácil, né, porque a gente vê suturas já fechadinhas, né, e no crânio senil também vamos ver que fica mais fácil ainda, porque boa parte dessas suturas vão ter sofrido o processo de crâniosinostose, né, então as suturas elas ficam bastante apagadas. Então, só para exemplificar pelo crânio, a sínfise mandibular fecha, né, por volta do segundo ano de idade. A sutura metópica, que era aquela sutura que dividia, né, o osso frontal em dois, também vai sofrer um processo, né, que fica completa quase no final do segundo ano, exceto pelo aquele vestígio que fica aqui próximo do osso nasal, que geralmente termina sua fusão por volta do sexto ano. E aqui a gente tem uma sincondrose, né? A sincondrose esfenoccipital, que é aquela sincondrose entre o corpo do esfenoide e aqui a porção basilar do osso occipital. Então, por volta do 20º ano de vida, essa sincondrose esfenoccipital, ela se ossifica e a gente passa a ter esse aspecto aqui. Então, se você encontra um crânio cuja sincondrose ainda não ocorreu, a ossificação aqui na sincondrose esfenoccipital, a gente pode afirmar que é um crânio de uma pessoa jovem, com menos de 20 anos de idade, por exemplo, tá? E a gente tem aí todas as suturas presentes nessa imagem, e aí geralmente isso daqui é característica de pessoas com menos de 30 anos de idade, e aqui a gente tem uma outra imagem cujas suturas elas foram praticamente apagadas, né? Uma obliteração completa. Geralmente a gente utiliza como as suturas para estimar a coronária, a sagital e a lambidoide. E aí, quando a gente tem um aspecto desse daqui, a gente pode afirmar que esse crânio tem mais de 70 anos de idade, né? Então, geralmente, esse processo de sinostose, né, de soldadura das suturas, se inicia pelo terço posterior da sutura sagital, geralmente pela face interna do crânio, então é de dentro para fora, e a sutura escamosa, que é aquela que acontece, né, entre o osso temporal, o parietal e o esfenoide, geralmente é a última a se fechar. Então aqui eu tenho um diagrama, né, um esquema, onde tem uma visão externa da calota craniana, uma visão interna da calota craniana, e a gente observa, né, as suturas aqui, então sutura coronoide, sagital, aqui está a lambidoide, né, e aqui está justamente a metópica, que ela se ossifica do segundo ao sexto ano, conforme eu havia comentado. Aqui, ó, do terço posterior da sutura sagital em direção ao encontro aqui da sutura coronária, né, bregma. Então, começa aqui no terço posterior e à medida que essa ossificação vai avançando, vai se aumentando a faixa etária. E aqui uma visão interna que vai te dar um melhor resultado, tá? Então, a gente tem aqui um crânio com suturas abertas, com fechamento mínimo, com fechamento significativo e com completa obliteração. Porém, esse método, né, de estimativa da idade pela sutura é um método que está em desuso, né? Tem 30% de erro em uma margem muito grande, de 10 anos para mais ou para menos, né? E até mais do que isso. Então, o método de Levodoy é um método que está em desuso, tá? Outra possibilidade é justamente o aspecto morfológico da mandíbula e maxilas, né? Que está muito relacionado com a questão da perda dentária, e uma vez com a ausência do elemento dentário, aquele osso sofre uma reabsorção óssea alveolar. Porém, isso daqui também já não está muito confiável, porque hoje em dia, né, nós sabemos que a saúde bucal está sendo cada vez mais cuidada e tem se perdido cada vez menos gente. Então, boa parte do processo alveolar desses ossos aqui acabam sendo preservados, né? Antes não, antes a gente tinha realmente uma correlação muito forte do envelhecimento com a perda dos elementos dentários e, consequentemente, essas alterações, né, na maxila e na mandíbula, tá? Outra metodologia é justamente a verificação do ângulo da mandíbula. Então, a gente percebe que na criança
esse ângulo ele é bastante aberto, diminui bastante no adulto, e com o envelhecimento esse ângulo tende a aumentar novamente. Então existe uma tabelinha, né, que coloca aqui o valor médio dos ângulos mandibulares e a idade correspondente. Então, é uma das metodologias que também tem as suas controvérsias, tá? E falando especificamente do dente, a gente tem a mineralização da coroa e da raiz e a cronologia da erupção dos dentes. Então, para mineralização, existe também diversas metodologias, né? Uma das mais conhecidas é justamente os estágios de Nolla. Enquanto que cronologia da erupção, a gente leva em consideração a erupção dos dentes descidos, depois a sua esfoliação para a erupção dos dentes permanentes. Então aqui eu tenho uma tabela bem interessante, onde mostra desde a vida intrauterina, e a gente observa os germes dentários começando o seu processo de mineralização, depois na infância, ao nascimento, aí aqui, por volta de 6 meses de idade, onde já tem erupção, né, dos incisivos centrais inferiores, depois dos incisivos superiores, e a gente tem toda, né, uma cronologia de erupção do dente e mineralização da coroa correlacionado com a idade do indivíduo, até a gente chegar por volta dos 20 anos de idade, onde tem a erupção completa, né, dos terceiros molares. Isso fica fácil, porque em radiografia a gente consegue perceber bem. Então aqui está uma radiografia panorâmica e a gente observa que isso aqui é, por exemplo, em uma criança. Porque, ó, observa que a gente ainda tem os dentes descidos aqui e o germe do permanente está lá ainda na sua cripta óssea. Então a coroa está aqui mineralizada. E quando começar o processo de formação da raiz, vai ter uma força de erupção que vai contribuir, né, para ocorrer a esfoliação do elemento descido, e no posterior sua perda, e o permanente ocupar a sua posição, né, na cavidade oral. Então, muitos elementos permanentes ainda lá na cripta óssea, no interior do processo alveolar, tanto da maxila língua, e aí fica fácil dizer que isso daqui é uma radiografia de uma pessoa muito jovem, tá? Se você tiver de posse do osso, também consegue perceber. Então, ó, aqui está o germe dos permanentes, aqui está um tecido, aqui está um permanente já erupcionado, mas ainda ó, com o processo de formação da raiz que não tinha terminado. Então, a raiz ainda está aberta, né? Só se completa quando forma o ápice da raiz com o forame apical. Outros métodos de estimativa da idade se dá justamente pela relação da área do dente versus a área da câmara pulpar e também do desgaste dentário. Então, nós sabemos que quando termina a formação do dente, termina a formação da dentina primária e depois começa a formação justamente de mais uma camada adicional de dentina no interior, né, na face interna da dentina, que é a face que vai estar delimitando, né, a câmara pulpar, que é justamente a dentina secundária. Então, em indivíduos jovens, essa câmara pulpar ela costuma ser bastante ampla, enquanto que em indivíduos mais senis, né, mais idosos, essa câmara pulpar ela é bastante reduzida, justamente por conta da deposição dessa dentina secundária. Aqui eu tenho um diagrama do livro de Odontologia Legal e Antropologia Forense, onde mostra justamente, né, essa deposição esquemática da dentina secundária, aqui representada em preto. Ao mesmo tempo, a gente observa, com o passar do tempo, né, o passar da idade, a deposição de cemento, né, o processo de cemento, e ao mesmo tempo a gente observa o desgaste que vai ocorrendo na coroa dentária. Então, por exemplo, por volta dos 30 anos de idade, a gente só tem desgaste praticamente de esmalte. Por volta dos 40 anos de idade, já está começando a pegar um pouco de dentina. Por volta de 60 anos de idade, já tem um desgaste significativo aqui, ó, com uma grande exposição de dentina. E a gente tem também, por volta de 60 anos, a coroa mais desgastada ainda. Obviamente que isso vai depender de muitos outros fatores, como, por exemplo, o tipo de alimentação do indivíduo, né, a questão das forças oclusais,
dentre outros. E os autores ainda comentam outros processos, como, por exemplo, o escurecimento do dente, né, fica mais amarelado à medida que o indivíduo envelhece, a exposição do colo anatômico do dente, dentre outros, tá? Outra coisa interessante é justamente o estudo microscópico para determinar a idade. Então, isso se baseia justamente no aumento do diâmetro médio dos canais de Havers, que são aqueles canais vasculares, né, ou vasculos nervosos, porque já está passando nervo junto também, presente nos ossos. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, esse diâmetro aqui ele vai aumentando justamente por conta do processo de remodelação óssea. Então, no recém-nascido, a gente tem um diâmetro que varia de 27,30 micrômetros, enquanto que no ancião a gente tem um aumento para 45 micrômetros. Então, isso é uma possibilidade de também tentar estimar a idade do indivíduo. Em relação à ancestralidade, né, a gente também tem algumas metodologias possíveis. Então, desde a descrição de marcos anatômicos, a descrição, determinação de ângulos faciais e de índices cranianos. Lembrando que ancestralidade, raça, etnia, isso tudo, né, sobretudo depois do projeto de genoma humano, que verificou que boa parte dos nossos povos já sofreu muita mistura, então a tendência é mais chamada de fenótipo cor da pele. Então a gente tinha três grupos fundamentais antes, né? Caucásico, europeu, mongólico, que é o asiático, o negroide, o africano, e hoje em dia a tendência é leucodermas, né? Os xantodermas, melanodermas e o faiodermas. Então, um exemplo aqui, né, pela descrição de marcos anatômicos, é justamente o formato das margens das cavidades orbitárias. Então, por exemplo, no formato mais angular, esse daqui é mais tendencioso para leucodermas. No formato mais retangular na margem, é mais tendencioso para melanodermas, enquanto que no formato mais circular é indicativo, né, de leucodermas ou então xantodermas. Outra possibilidade é justamente pelo formato do palato e do arco dentário superior. Então, geralmente, os caucasoides, né, são mais triangulares, o negroide tem uma tendência a ter esse arco no formato mais retangular, enquanto que o mongoloide tem um formato mais em ferradura, tá? Essa estimativa pelos ângulos faciais, a gente tem alguns autores, né, alguns ângulos descritos. Então, os ângulos, ele vai se dar justamente por um plano que vai desde aqui do ponto craniométrico, que a gente chama de básio, né, que é na margem mais anterior do forame magno, indo em direção à face do indivíduo e uma outra linha que vai passar rente aqui ao víscero crânio. E aí, dependendo dos pontos craniométricos que tem aqui, a gente vai ter ângulos diferentes. Então, por exemplo, nesse primeiro ângulo aqui, a gente tem uma linha que vai do básio até a espinha nasal anterior, aqui, e outra linha que vai da espinha nasal anterior até a glabela. E aí a gente tem a formação de um ângulo, que é justamente esse primeiro ângulo aqui. E isso serve, né, esse pensamento semelhante, justamente para os outros. Com base nisso, né, um dos ângulos mais utilizados, justamente o de Hippocrates, e aí a gente tem três padrões básicos, que é justamente os prognatas, né, que é típico dos negroides, os mesognatas, que é típico dos mongólicos, e aqui os ortognáticos, que é típico. Então aqui a gente tem imagens, né, que mostram justamente esses tipos, então desde o ortognata, mesognata e aqui o prognata, tá? Uma outra possibilidade de um outro ângulo é o que a gente chama de ângulo auriculo-craniano, que vai desde esse ponto aqui, ó, que fica no centro do meato acústico, né, da entrada do meato acústico externo, para alguns acidentes aniométricos. E aí, dependendo do ângulo obtido, a gente vai ter, né, indicativo, se é mais para leucoderma, se é mais para melanoderma, nos diversos ângulos diferentes.
Nós temos os índices cranianos, então um dos índices utilizados é justamente o índice cefálico horizontal, que verifica, né, a relação entre o comprimento máximo do crânio e a largura máxima do crânio. Então, a distância que vai da glabela até o metalâmina, né, o opistocrânio, que é um outro ponto crânio, que vai de um euro a outro, que é justamente o ponto mais lateral do osso parietal. Então, dependendo dos índices, a gente tem tipos diferentes, né? O dórico-crânio, mesocrânio, braquiocrânio. Outro índice é o índice craniano, altura, comprimento, o vertical, né? A gente tem medidas específicas, né? De pontos craniométricos, o comprimento máximo do crânio, como da altura, que vai desde o básio até o bregma, e a aplicação em fórmulas para poder estabelecer se é um ipsicrânio, mesocrânio, índice transversal ou vertical posterior. Então, são os mesmos princípios, tá? O índice facial superior, né, que vai desde aqui o próstrio até o násio, e de um zigomático ao outro, né? Então, essa relação te dá esse resultado. O índice nasal é um índice bastante utilizado, que vai desde a espinha nasal anterior até o násio, né, e também da largura nasal, que é o ponto mais lateral aqui da abertura piriforme, e te dá os tipos básicos, né, o leptorrino, o mesorrino. E ainda existe um outro estudo que se dá pelo aspecto morfológico dos dentes, especificamente o primeiro molar inferior, 36 ou 46. Então, eles verificaram que existem dois tipos básicos de cúspide, né, de aspecto das cúspides: as mamelonadas, as estreladas e um tipo intermediário. Então, as mamelonadas é tipo de leucodermas, as estreladas é tipo de melonodermas, enquanto que intermediárias, né, é tipo, né, mais frequente aqui nos faiodermas, embora existam faiodermas com tipo mamelonada e também com tipo estrelada. E aí a gente chega na estimativa da estatura pelos ossos da cabeça. E fica primeiro uma pergunta, né? Se é possível realmente estimar essa estatura pelo crânio. Realmente é muito difícil estimar essa estatura pelo crânio, mas existem duas metodologias relatadas na literatura. A primeira é a estimativa através dos dentes e a segunda é através dos cânones artísticos de Vitruvio. Os cânones artísticos de Vitruvio se baseiam justamente, né, nas proporções do corpo, e aí relacionado com o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, em que diz que o comprimento total do corpo é de cerca de 8, 7 a 10 vezes o comprimento da cabeça. Então, isso foi utilizado por diversos artistas, é utilizado até hoje por artistas plásticos para poder realizar, né, esculpir, fazer, desenhar as suas obras. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o comprimento da cabeça, e aí o corpo total é 7 vezes o tamanho dessa cabeça. Então, seria uma forma de estimar. A outra forma é através do diâmetro dos dentes, né? Então, aqui a gente tem duas medidas. Tanto a somatória da distância mesial até a distância do ângulo distal aqui do canino. Então, aqui eu tenho um arco. Então, eu somaria o diâmetro de todos esses dentes, né, para poder dar a altura máxima do indivíduo, lembrando que isso daqui é dado pelos dentes incisivo central, lateral e canino do arco inferior. E também eu tenho aqui a corda, né, que é um segmento desse arco aqui. E aí, essa corda daria a altura mínima do indivíduo. Então, com base nisso, eu conseguiria estimar o máximo que aquele indivíduo poderia ter de altura, o mínimo que aquele indivíduo poderia ter de altura. Geralmente, a altura do sexo masculino fica mais próxima do arco, enquanto da altura máxima, enquanto que os indivíduos do sexo feminino, resultados ficam mais próximos da altura mínima. Porém, isso daqui tem um baixo índice de acerto, né? Mas já foi utilizado, por exemplo, em casos famosos, né, para estimativa.
de altura aqui no Brasil, como é o caso de Mengele, né? Mas o ideal mesmo é que se faça a estimativa de altura dos indivíduos justamente pelos ossos longos. Então, você utiliza uma tábua osteométrica, coloca o osso em posição anatômica, verifica o tamanho do osso, tíbia, fêmur, una, rádio, e aí consulta tabelas específicas disponibilizadas na literatura. São muitas tabelas disponíveis, mas, por exemplo, um indivíduo com fêmur de 38 centímetros vai ter em torno de 1,43 m. Um indivíduo com uma una de 28 centímetros vai ter uma altura por volta de 1,77 m. Tem um inconveniente. Na verdade, todas essas metodologias têm algumas inconveniências, que geralmente foram desenvolvidas por autores geralmente europeus, né, mas autores internacionais, e aí para padrão do povo deles, enquanto que o padrão brasileiro pode mudar bastante. Então, não são pesquisas brasileiras. E outra coisa que deve se levar em consideração é justamente o estado nutricional do indivíduo, dentre outros processos, né, para poder se estimar a idade, né, se o indivíduo tem algum problema hormonal, dentre outros. E aí a gente chega nas características individualizantes. Então, as características individualizantes é aquilo que ocorre com o esqueleto de forma única em cada indivíduo, né, que vai ser particular, vai ser único. Acontece com as impressões digitais. Então, poderíamos comparar de forma grosseira, assim, essas características individualizantes do esqueleto seriam as impressões digitais do esqueleto. E aí a gente pode ter os seios paranasais, cicatrizes ósseas, né, entre aspas, elementos congênitos, patologias e estigmas resultantes de profissão e hábitos profissionais que geralmente, né, ficam mais presentes e marcados nos elementos dentários. Então, vamos citar alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem aqui uma fissura palatina, né? Então, os processos palatinos, né, não se fundiram, as prateleiras palatinas lá na embriologia não se implantou no plano sagital mediano para poder formar o palato duro. E aí fica esse espaço comunicando a cavidade oral com a cavidade nasal. Então, se você encontra um crânio, né, que tem essa característica aqui, e a pessoa desaparecida, ela tinha isso, então já pode supor, né? Lembrando que as investigações elas podem ser direcionadas ou não direcionadas. Direcionadas é justamente quando já tem um suspeito, né? E aí está se buscando pelo aquele suspeito. E as não direcionadas é quando você está fazendo a descrição, perfil biológico, vendo as características individualizantes de um esqueleto, mas não está direcionado para ninguém, não tem um suspeito. Então, é por isso que é importante, quando eu tenho um suspeito, que a família que está reclamando, né, que deu queixa, que foi na polícia e tudo mais, apresente todos os exames possíveis, radiografias, tudo que tiver, né, prontuário odontológico e tudo mais, daquele suspeito, para que quando se encontre uma ossada, um corpo, alguma coisa, possa se confrontar com aquele material fornecido pela família. Então, aqui fica fácil, né? Então, é uma particularidade justamente promovida, né, por uma questão congênita. Outra questão individualizante é justamente os seios paranasais, né? Então, os seios paranasais, eles são únicos de pessoa para pessoa, né? Sobretudo, né, o frontal e o maxilar, que são os utilizados. Então, tamanho, forma, simetria, margens externas, presenças e número de septos, tudo isso é único, né, de um indivíduo para o outro. Então, imagina que foi encontrada uma ossada, foi feita uma radiografia da cabeça e teve que a obtenção, né, desse aspecto imaginológico do seio paranasal, e a família forneceu uma outra radiografia enquanto em vida, né, do suspeito, e aí pode sobrepor as imagens, cara, que a gente chama de prososcopia, e aí comparar, né, a radiografia ante-mortem com a pós-mortem, e aí tentar identificar, né, ajuda, é uma questão de individualização mesmo.
Outra possibilidade, então, se aquele indivíduo ele tinha uma patologia, então, exemplo, né, um osteosarcoma craniano, então, o espectro radiográfico disso é muito particular, muito peculiar, e você encontra um crânio que tinha também, então pode se comparar, então é uma outra possibilidade de individualização. As cicatrizes ósseas, né, então os ossos eles falam, aqui, por exemplo, eu tenho um esqueleto que sofreu um trauma no nariz, uma lesão, ocorreu uma fratura, e observa que nesse local aqui foi feito uma remodelação, ocorreu um processo de reabsorção aqui do osso e remodelação. Então, se um indivíduo ele tinha uma fratura no nariz, né, em vida, e depois encontra-se um esqueleto, né, com essa característica, né, já exclui um monte de possibilidades aí, né. Então, pode ser que, né, esse indivíduo seja daquela pessoa que tinha uma fratura, né, em vida, né. Então, é o que a gente chama de cicatriz óssea. Aqui não é cabeça, né, é o externo, então, uma esternotomia, né, e depois a gente vê a amarração, né, para osteossíntese através de com fios de aços aqui, mas esse indivíduo aqui eu não sei nada dele, mas com certeza ele passou por um procedimento de abertura da caixa torácica e foi muito antes da morte, porque deu tempo de ocorrer, né, a deposição de osso aqui, ó, para soldadura, para síntese do osso externo. Então, com certeza isso daqui não foi uma lesão perimortem ou pós-mortem, né? Porque a gente vê esses pontos. Então, a gente observa que quando ocorre remodelação óssea, as imagens daquela região do osso foi fraturado e tudo mais, o seccionado, ela não fica cortante, né? Ela fica mais biselada. E a gente vai ver mais na frente que isso é diferente quando a lesão ela é perimortem ou pós-mortem, tá? Então, aqui. Então, ó, aqui eu tenho dois exemplos de trepanação da cavidade craniana, né? Que é quando faz o acesso à cavidade craniana através de uma broca, né, neurocirúrgica para trepanação, por exemplo, para drenagem de um hematoma. Então, aqui observa que a margem né, a margem do osso, ela está biselada, como deu tempo dos osteoclastos ou osteoblastos reabsorverem esse osso aqui, né? Já aqui não. Observa como a margem está perfeitinha, né? Está cortante. Então, provavelmente, essa trepanação aqui ocorreu ou, né, próximo à morte, então, perimorte, né? Ou até pode ter sido pós-morte mesmo, tá? Então, isso já ajuda mesmo, já ajuda a identificar bastante, porque se o desaparecido ele tinha feito uma cirurgia de neurocirurgia, né, uma trepanação, por exemplo, encontrou um crânio que tem essa característica no mesmo local indicado quando ele estava vivo e tudo mais, então já é um indício, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, um outro exemplo de neurocirurgia. Então, para poder fazer uma craniotomia, né, retirar aqui um segmento da calota craniana, se faz algumas trepanações, depois a síntese óssea, e aí você tem acesso ao conteúdo encéfalo. Então, observa que isso daqui também foi uma lesão, desculpa, foi um procedimento realizado muito antes da morte do indivíduo, que a gente observa, né, as margens aqui irregulares, biselada, lisinha, rombas, então deu tempo de sofrer um processo de remodelação óssea. Outra possibilidade é verificar justamente a presença de próteses e placas. Então, se o indivíduo passou, né, por uma cirurgia facial devido a um trauma ou remoção de ósseo, foi preciso colocar uma placa de osteossíntese, uma prótese, alguma coisa, e depois ele desaparece e encontra-se um crânio com a mesmo tipo de placa, né, aquela mesma posição e tudo mais, então já elimina aí um monte de possibilidades, né, já direciona mais ainda a investigação. E outra coisa importante é que geralmente essas placas, essas próteses, têm um número, né, de série, que é dado ao hospital, e o hospital anota aquilo no prontuário do paciente. Então,
encontrou esse aqui, busca-se o número dessa plaquinha, dessa prótese, seja lá o que for, e aí depois vai no prontuário no hospital e vê se aquela prótese corresponde àquela que está no prontuário do paciente, o que ajuda mais ainda na identificação, tá? Então fica bem evidente o conhecimento da anatomia para poder você resolver os casos e identificar os indivíduos. Aqui é um exemplo que a gente tem lá no laboratório de antropologia, histologia forense, né? Departamento de anatomia, desse indivíduo que chegou com o crânio assim, ó, cheio de fragmentos, né? Devido a um ferimento à bala, né? E aí, depois da gente identificar todos os fragmentos, depois de analisar todo o crânio, se montou o crânio, colou todos os fragmentos, né, para poder ter uma imagem mais tridimensional e tentar desvendar o trajeto da bala e outras coisas possíveis aí, tá? E depois de tudo isso, também é possível ainda fazer um procedimento de reconstituição facial. Então, sabendo-se, né, a ancestralidade, o fenótipo cor da pele, sabendo-se o sexo, sabendo-se mais ou menos a idade, sabendo outras coisas, e se ainda por cima, junto àquela ossada, foi encontrado objetos, cabelo e etc., então você consegue, através, né, de simulação dos tecidos moles, reconstituir esse crânio. Então também existem tabelas de espessura desses tecidos moles para cada povo, né, para cada tipo étnico diferente que nos permite fazer esse tipo de reconstituição. Então fica bem evidente que é fundamental conhecer a anatomia dessa área, conhecer a osteologia, os pontos craniométricos e tudo mais, para poder fazer uma descrição, para poder fazer uma medição, né, uma craniometria desse segmento, né, e depois identificar isso através da antropologia forense. Então, só para finalizar, tem uma frase que eu sempre digo muito, né, para os meus alunos, que é justamente a seguinte: um profissional da saúde que não conhece a anatomia, sobretudo do seu campo de atuação como especialista, é como um indivíduo que não sabe ler nem escrever. E aí, quando eu falo profissional da saúde, eu também posso estender isso para um profissional da antropologia forense que trabalha justamente com osteologia, tá? E aí, aqui está a parte das referências utilizadas para embasar, né, a produção dessa aula, e agradeço a atenção e mais uma vez me coloco à disposição para eventuais dúvidas, qualquer comentário, e mais uma vez ao professor Henrique e a toda a equipe que está junto com ele realizando, né, esse terceiro Cobrancap, que está sendo já um sucesso desde os pré-eventos que eu. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.